Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Cláudio e essa é mais uma aula do nosso mini curso de programação web, onde estamos falando sobre HTML de um jeito simples e fácil. Na aula anterior você aprendeu sobre o que era HTML, você entendeu alguns conceitos e até fez os seus primeiros códigos. Já na nossa aula de hoje eu quero mostrar para você um pouco mais sobre alinhamento, sobre âncoras e links e quero ensinar você a criar tabelas no seu hipertexto, tá? Que são coisas que vão te ajudar muito para você poder organizar seus dados. Bom, primeira coisa, antes da gente começar, é muito importante pedir o seu apoio aqui no canal, né? Para que esse curso possa realmente ir para frente, alcançar um número maior de aulas, é muito importante que você ajude o canal. O vídeo anterior não teve a mesma quantidade de visualizações mínimas que o canal precisa para poder manter um curso como esse aqui, ou seja, ele não teve a mesma quantidade de visualizações que geralmente os vídeos de Excel têm. Então, se você está interessado que esse curso tenha mais aulas, é importante que você compartilhe esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, que você convide seus amigos no Instagram para conhecer o canal. Então compartilhe, gente, isso é muito importante se você quer realmente que eu traga mais aulas de programação web para o canal. É importante que se você seja um visitante recorrente ou você recebeu o convite do seu amigo, que você faça a inscrição, que você deixe o seu like e ative o sininho para você receber todas as aulas de programação web, de Excel que eu postar aqui no canal. Tudo bem? Então, conto com você para a gente poder subir o número de visualizações desse mini curso e assim a gente possa ter mais aulas e não ter que encerrar esse mini curso como aconteceu das outras vezes. Bom, então vamos lá. Só para relembrar rapidamente aqui, o que é HTML, para de repente você que perdeu a aula anterior. HTML significa Hypertext Markup Language, o que significa uma linguagem de marcação de hipertexto, que é uma linguagem de marcação utilizada para a gente criar páginas na internet. Esses documentos de HTML são arquivos de texto que podem ser feitos até mesmo num bloco de notas ou num editor de texto mais completo, como eu estou utilizando aqui o Notepad++. Então, só para te lembrar, HTML é isso. Tudo que você visualiza aí no seu navegador é um exemplo de HTML, tá? Recapitulando que a estrutura básica do HTML é essa, né? Você tem o início e o fim do código começando e finalizando com HTML. Depois você tem o cabeçalho com head e body, você tem o corpo da página, tá ok? Lembrando aqui o que cada um faz, o HTML marca o início e o fim da página, head marca o início e o fim do cabeçalho e traz outros conteúdos de cabeçalho, né? Traz scripts, traz o título da página, como o próprio título está dizendo aí, ó, aqui marca o início e o fim do título, né? O título aparece na barra superior, e body marca o início e o fim do corpo da página, tá? Aqui tem até, aqui na verdade não é marca o início e o fim do cabeçalho, não, isso aqui é Ctrl C, tá? Marca o início e o fim do título. Vamos lá. Vamos falar então sobre alinhamento, tags novas aqui para a gente estudar sobre alinhamento. A primeira tag de alinhamento é a tag center. Essa tag ela alinha tudo que estiver entre as tags ao centro. Se você colocar essa tag lá, ela vai centralizar tudo, tá ok? Colocou essa tag, ela centraliza todas as informações. E aí nós temos algumas tags aqui embaixo que eu ainda vou ter aula para falar só disso. Vou ter aula para falar só da tag div. A tag div com o parâmetro align é uma tag que cria uma divisória na nossa página. E nesse caso eu estou dizendo que essa divisória vai ficar alinhada à esquerda, ou vai ser alinhada ao centro, se tiver ali align center, ou alinhada à direita, ou se tiver um conteúdo a gente pode manter ele justificado com aquele tipo de alinhamento. Já em tabelas eu tenho também, além do alinhamento horizontal, eu tenho um alinhamento vertical, que é o V-align. Então eu posso colocar lá V-align top, V-align middle, bottom e V-align baseline. Porque aqui eu posso alinhar o texto da célula verticalmente no topo, no meio, abaixo, ou alinhar de modo que todas as células compartilhem a mesma base, tá? Então, só para vocês entenderem, eu tenho o alinhamento horizontal, para o padrão, que é o align, e o alinhamento vertical, que é o V-align. A gente conhece muito isso também no Excel e também no PowerPoint, quando a gente quer fazer os alinhamentos da célula ali, ou em uma determinada tabela mesmo no PowerPoint, a gente consegue fazer esse alinhamento horizontal e vertical. Tá, ok? Acredito que vai ser tranquilo para vocês isso no HTML. Vamos para um exemplo prático. Tá, então a gente vai copiar esse código aqui. Vou copiar essas 4 linhas aqui, porque o restante já está lá. Eu deixei o Notepad aqui já pronta, que é o arquivo da aula anterior. Então tá aqui, vamos colar esse código aqui. E vamos ver o resultado. Então eu vou executar aqui. Então tá aqui, ó, alinhamento à esquerda, alinhamento ao centro, alinhamento à direita e alinhamento justificado, né? Que seria de fora a fora, como não tem contexto aqui, não dá pra ver muita diferença com a esquerda. Mas você já tem uma boa noção de Word, você sabe que é o alinhamento justificado, né? Então tá aqui, ó, esse é o código que define o alinhamento, né? O align. E aqui você diz left, esquerda, centro, direita e justificado. Muito fácil, né, pessoal? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação.
Então, depois da gente fazer esse código, vamos falar agora sobre âncoras. O que são âncoras? Âncoras são objetos muito utilizados em sites, isso para ajudar na navegabilidade. Um site com muito conteúdo ou muita informação diversificada pode ser muito cansativo e estressante para o usuário, né, para aquele que está navegando. Muitas vezes eles acabam por abandonar o site e procurar outra forma de entretenimento, e nós perdemos a chance de ganhar um cliente. Devemos evitar situações como essa utilizando esse objeto cuja sintaxe está abaixo. Para você entender bem o que é âncora, sabe quando você está no site, você chega lá no final e aparece um botãozinho que você clica e ele vai para o topo? Ou quando, por exemplo, você está lá no Wikipedia, que tem lá uns títulos, uns tópicos, e você clica e ele vai direto para o assunto que você quer? Às vezes você não quer ler um conteúdo inteiro, você quer ler só aquele pedaço. Então isso são âncoras, tá? E o âncora é muito simples de fazer, ó. A tag para âncora é essa daqui, a name e o nome da âncora, onde a significa a área que você está demarcando e name vai ser o nome da âncora. Só que fazer isso apenas não basta. Para que a âncora funcione, você tem que usar o conceito de link, que a gente já aprendeu na aula anterior. Então, aqui, ó, ao criar uma âncora, criamos, na verdade, um ponto de referência na página, e isso não aparece no navegador. É apenas um ponto que nós, programadores, podemos trabalhar. Depois de criado, é necessário estabelecer uma ligação, que é um link com essa âncora. E o link você estabelece da mesma forma que você criou lá na aula anterior. Lembra? O link para o site mestre do Excel, o link para o Google. É a mesma coisa. Você coloca ali, ó, a href, entre aspas, o nome da âncora, onde A significa área e o href significa a referência para o hiperlink, ou seja, o endereço da página ou o nome da âncora que vamos acessar. Esse href ele também pode ser utilizado para você abrir um documento, tá ok? E o cerquilha, nesse caso, mostra que este é um link interno relativo. Se você não tiver esse hiperlink aqui, ó, aliás, se você não tiver o cerquilha, jogo da velha, hashtag, como o pessoal fala hoje em dia, ele não vai entender que aquilo ali é um link interno, tudo bem? É importante que você entenda isso. Vamos para o próximo aqui, recapitulando o link, ó. Os links podem indicar dois tipos de caminhos. O link ele pode ser relativo, que é usado para fazer uma referência a um documento armazenado no mesmo servidor do documento atual. Então, por exemplo, eu tenho um e-book, eu tenho uma imagem, eu tenho um vídeo, eu coloco lá a href, entre aspas, eu coloco a pasta barra o nome do arquivo. Tá vendo aí, ó? O nome da pasta é documentos barra doc.html. Esse é um exemplo de link relativo. Agora, o link absoluto, quando desejamos referenciar um documento que está em outro servidor, então ele é absoluto, ele não vai ser relativo, ele não depende de pasta ou de qual que é a minha ordem na hierarquia das pastas, né? Se eu estou na pasta de cima, na de baixo. Então eu vou lá e coloco www.mestrodexcel.com.br e isso vai ser sempre assim, é um link absoluto. Então vocês entenderam a diferença? O link absoluto vai ser aquele link que referencia um documento que está em outro servidor, enquanto o relativo é um que está no próprio servidor. E se ele tiver o cerquilha nesse link relativo, é um link relativo interno. Tudo bem? É importante que fique isso bem claro para vocês. Vamos fazer um exemplo prático aqui, né? Vamos copiar esse código aqui. E vamos colar aqui no exercício 2. Tá aqui, ó. O que eu criei aqui, ó? O resto aqui eu tô deixando mesmo da aula 1, mesmas cores. Mas aqui é o seguinte, ó. Eu criei aqui um parágrafo, que vocês já aprenderam, né? Coloquei tópicos escrito. Aí aqui eu criei 3 o quê? 3 hiperlinks internos de referência, né? Ou de referência interna. O que a gente está colocando aqui, ó? Eu vou abrir aqui o cap 1, cap 2 e cap 3. Como eu tenho essa cerquilha aqui, eu sei que trata-se de uma âncora, certo? Tá aqui descrito o texto, né? Capítulo 1, 2 e 3, é para facilitar para o usuário. E aqui eu tenho uma linha horizontal, certo? E aqui eu tenho uma divisória com uma altura de 480 pixels. Isso aqui eu vou explicar para vocês futuramente. Dentro da divisória eu coloquei o que é isso aqui? Uma âncora. Né? Eu coloquei uma âncora chamada cap1, que não aparece. Tá? E aqui coloquei ela onde está escrito capítulo 1. Coloquei um texto aqui aleatório e fiz a mesma coisa 3 vezes só para vocês entenderem. Vamos executar aqui então, e depois vocês vão poder olhar o código com calma que eu vou disponibilizar para vocês. Esqueci de salvar, né? Agora sim. Então tá aqui, ó, tenho 3 links, só que esses links não levam para sites. Olha só, ele leva para aqui, ó, capítulo 1, tá vendo? Vou subir aqui. Capítulo 2, ó, vem aqui pro capítulo 2, vou subir tudo aqui. E capítulo 3, ele vai direto para onde está o conteúdo que eu quero, certo? Isso é importante a gente entender. Ó, capítulo 2 e capítulo 3, está aqui. É onde está a minha âncora, ele vem aqui. Como não tem mais tela para baixo, ele parou com a tela no meio aqui. Se a altura fosse um pouco maior, ele colocaria esse capítulo 3 aqui no topo. Para vocês entenderem isso,
Aqui, ó, onde está 480 eu vou botar aqui 880. E aí vocês vão ver exatamente isso, ó. Tá vendo? Capítulo 3 agora foi lá pro topo. Tá vendo aí? Então isso que é uma âncora, tá? Vocês veem isso muito lá, por exemplo, em sites como Wikipedia. Você vai lá, você entra, você clica nos links e ele acaba navegando para o conteúdo que você quer especificamente. Lembrando que, se eu colocar aqui, por exemplo, um link mestres do Excel, então ele deixa de ser um link relativo e se torna um link absoluto. Ok, vamos continuar aqui com a nossa aula de hoje, né? Bom, depois de fazer essa atividade aqui, vamos para a próxima. Está aqui o resultado, né? Para vocês visualizarem, onde temos aqui 3 hiperlinks e duas âncoras da nossa visualização e mais uma terceira escondida. Agora vamos falar sobre tabela. Vocês que mexem tanto com o Excel aqui no canal, né, já tem um profundo conhecimento de tabela. E quando a gente fala de tabela aqui no HTML, a princípio a gente poderia pensar que o quê? Que tabelas são raramente úteis, que podem ser utilizadas simplesmente para listar dados como agendas, resultados e outros dados de uma forma organizada. Isso tudo é verdade, mas as tabelas são bem mais úteis do que isso. Hoje, grande parte dos profissionais baseia seu planejamento nesse tipo de trabalho. De fato, uma tabela nos permite organizar e distribuir os espaços de melhor forma. Lembrando em consideração que a tabela é uma forma de você distribuir espaços e também armazenar conteúdos. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho um banco de dados, esse banco de dados tem lá uma série de clientes armazenados. Da mesma forma que eu carrego esses dados para o Excel, se eu quero carregar esses dados para uma página da internet, eu posso utilizar a tag de tabela para colocar esses dados organizados visualmente como se fosse uma tabela, para que eles não fiquem lá jogados aleatoriamente. Agora, existem, né? Tabela é um recurso muito antigo do HTML. Hoje em dia existem recursos que a gente utiliza através de divs, por exemplo, que modernizam muito o trabalho. Só que como a gente está aprendendo bem o básico aqui ainda, para vocês, inicialmente, tabela é uma coisa, né, muito importante. Mas futuramente, lá na frente, vocês vão ver que há outros recursos mais avançados, como divisórias, que faz um trabalho mais profissional, principalmente com relação a CSS. A gente não utiliza tanto tabela hoje em dia assim, tá? Então aqui está alguns exemplos de marcações para tags tabela, né? Para tag table. Lembrando que toda vez que você cria uma tabela, antes e depois de uma tabela sempre ocorre a quebra de linha. A primeira tag vai ser a tag table. Toda tabela deve ser iniciada com table e encerrada com barra table. Então aqui inicia a tabela, aqui encerra a tabela. TR, table raw, demarca cada linha de uma tabela. Então você cria uma linha, que é 10 linhas, você vai ter que escrever 10 vezes TR barra TR. Tudo bem? TD, table date, demarcam as células de uma tabela. Devem ficar sempre entre as tags de linha. Então você cria uma linha e você quer dividir a linha em várias colunas ou criar células dentro dessa linha, você usa TD. E o TH é table head, que define o título de uma tabela. É a mesma coisa que o TD, só que com a diferença que esse último aqui aparece em negrito. Vamos para um exemplo prático, aí vocês vão entender melhor. Tá? Então eu vou pegar esse código aqui, essa tabela, vou copiar aqui, colar, e olha só, vou salvar aqui o exercício 3 e vou executar ele no navegador. Olha aqui, ele criou uma tabelinha para mim, se você visualizar aqui tá bem organizado, tá vendo? Tá bem alinhado. Se eu vim aqui agora e, por exemplo, posso colocar uma cor nessa tabela, posso mudar o texto aqui, o fundo. Para visualizar melhor, eu vou mudar aqui o fundo, né? Olha só. Eu vou colocar uma borda na tabela. Olha só. Tive uma borda aqui. Isso aqui são coisas que futuramente eu vou estar explicando melhor para vocês também, ó. Tá vendo? São bordas aqui. E aqui eu posso, por exemplo, mudar esses TDs aqui para TH. Vou mudar todos eles aqui. Vou salvar e vou atualizar aqui. Observa aqui o topo aqui, ó. Ó, tá vendo? Ficou negrito, centralizou, criou um formato de cabeçalho mesmo, tá? Poderia definir um tamanho para a tabela aqui também, né? Aqui, por exemplo, não colocar mais, colocar 800 pixels. Olha aí. Ele dá uma esticada no tamanho da tabela.
Tá? Então, esse é um exemplo da gente poder estar trabalhando com tabela aqui. Você pode estar armazenando seus dados. Mas isso aqui só é um exemplo prático para vocês, né, de como é que funciona. Tem muito recurso que a gente poderia colocar aqui dentro. A gente pode formatar uma coluna especificamente. Podemos colocar cor na tabela, podemos colocar cor na linha de cabeçalho. Mas hoje em dia a gente usa a tabela muito mais na parte de programação para receber dados de banco de dados do que para fazer, como eu coloquei ali no contexto, para fazer o layout do site. Como era antigamente, você montava às vezes um layout inteiro do site em tabela. Hoje em dia a gente tem recursos um pouquinho mais avançados, tá? Bom, pessoal, então tá aqui um exemplo simples de como você ter tabela. Então, se você tirar suas tabelas no Excel, agora você já sabe como você pode ter tabelas também aqui através do HTML. E agora, como exercício prático para vocês, né, vai ficar aqui para vocês montarem a página. Isso aqui é um exercício para vocês. Vocês vão ter que montar a página baseado no que vocês aprenderam na aula de hoje e na aula passada, onde vocês vão ter aqui, ó, no topo da página, vocês vão ter a palavra tópicos e vai estar escrito com a letra maior. Como é que vai se aumentar o tamanho da letra? Ensinei na aula passada, não assistiu o vídeo anterior? Tem que ver lá. Então vocês vão ter que aumentar aqui o tamanho da letra, colocar aqui um tópicos escrito maior. Ao invés de colocar, por exemplo, lá igual eu fiz aqui na... Aqui eu coloquei eles em sequência aqui, né? Tudo na horizontal aqui, ó. Capítulo 1, 2, 3. Tá tudo em sequência aqui, meus tópicos. Eu quero que vocês coloquem eles um embaixo do outro e na frente uma explicação. Então aqui está o link e na frente para onde que vai aquele link. Por exemplo, capítulo 1 vai abrir aqui uma tabela. Capítulo 2 vai aparecer um texto aqui, né? E no capítulo 1 vocês vão colocar uma tabela, com base no que vocês aprenderam nessa aula. No capítulo 2 você vai colocar aqui um texto. Lembrando que você vai ter que utilizar âncoras e hiperlinks. Ou seja, eu quero que e utilizar aqui também réguas para separar, né, linhas horizontais. Você vai ter que separar aqui também. Eu quero que vocês utilizem tudo que a gente aprendeu nessa linguagem até agora. Então, tudo que a gente aprendeu no HTML na aula 1 e aula 2, praticamente vocês vão estar utilizando aqui nessa aula. Combinado? É o meu objetivo para vocês como atividade, tarefa para vocês praticarem aí. É o dever de casa, vamos dizer assim. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês sobre efeitos de texto, vou ensinar sobre imagem e vou ensinar vocês a criarem listas também, que é outra coisa bem legal. Para quem já viu listagem no Excel, sabe que vem coisa boa por aí. Lembrando, se você está gostando desse curso, se você não quer que esse curso seja encerrado aí por baixa visualização, é importante que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe no Facebook, manda no WhatsApp, chama seus amigos para conhecer o canal, para assistir o vídeo, né? Chama lá no Instagram também, chama em todas as redes sociais que você tiver, lá no LinkedIn, né, que é onde o pessoal tem um engajamento muito grande para esse tipo de conteúdo de aprendizado, compartilha lá, coloca no LinkedIn, chama os amigos para poder assistir o vídeo, fala para ele se inscrever no canal, deixa seu like, fala para ele deixar o like também, e ativa o sininho para você receber todas as novidades do canal, todas as postagens, tá ok? Meus amigos, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Um grande abraço.